Olá, caros alunos, iniciando um novo dia, um novo tema. Vamos trabalhar hoje com a questão do programa 5S. O que é o programa 5S? Tá? É uma técnica, uma das outras ferramentas da qualidade, onde você vai estar trabalhando uma forma de desenvolver na empresa uma mudança de comportamento, ou vai propiciar, né, questões que mudem o comportamento para deixar o ambiente, né, mais organizado, né, mais limpo e, por consequência, mais produtivo. Então, basicamente, né, qual o Scala vai colocar para a gente? Vai fazer o 5S, beleza, pode começar varrendo. Tá? Então é uma grande faxina, tá? Mas no sentido físico, né, e mental, onde você vai arrumar o espaço do ambiente de trabalho para que ele tenha uma organização que o torne mais eficiente e produtivo. O significado do 5S, né, nos Estados Unidos, por exemplo, é o housekeeping, né, mantendo a casa, arrumando a casa. No Brasil veio com o pessoal do Sebrae, no De Olho da Qualidade, onde eu vou estar fazendo os censos, que é o descarte, organização, limpeza, higiene, saúde e ordem, que está aqui o de olho, né, para poder estar mantendo níveis de qualidade, uma arrumação de qualidade mais aceitável. Então o 5S vem das 5 palavras em japonês que começam com a letra S, né? O seiri, senso de utilização, seleção, descarte, o seiton, que já é o senso de organização, arrumação, né? O seisu, né? Senso de limpeza, o seiketsu, senso de saúde, higiene e padronização, e o shitsuki, como senso de disciplina, né? Autodisciplina, né? Para você manter as coisas como foi feito nos censos anteriores. Comentando um pouquinho, né, tem livro que fala que tem outros S's, 5S, 6S, 8, 10, 13, e aí vai. Tá? Eu já faço um pouco crítica a isso, que para mim com os 5 primeiros você organiza. O resto já é divisão, que é só para estar aumentando, né, os S's de modo a, na minha opinião, assim, a vender livro, organizar uma outra palestra, organizar um outro curso, ou seja, para mim é aquela coisa derivativa, né? Então, trabalhando aqueles 5 primeiros, tu organiza, tá? Mas aí tem gente que coloca, como comentei, né, um senso para economia e redução de despesa, um outro para responsabilidade, um outro para persistência, economia e combate aos desperdícios, princípios morais e éticos, social e etc, etc, etc. Tá? Então o pessoal vem colocando, acrescentando essa a mais que para mim, né, não precisa. Com os 5 primeiros você organiza a empresa e começa a estar desenvolvendo suas atividades com bem mais eficiência. O que é nesse 5S? Perdão, pessoal. O que é o 5S? É uma porta de entrada do programa, né, da qualidade. Então, você vai estar trabalhando com ele para estar desenvolvendo melhorias no seu ambiente produtivo, tá? No seu ambiente de trabalho, para fazer as pessoas serem mais eficientes, porque vão perder menos tempo, porque vão estar mais satisfeitas com um ambiente de trabalho mais bem organizado e limpo. Tá? Então é a porta de entrada. Se você ainda não tem nem os 5 censos organizados, não tem como estar correndo atrás de uma certificação, correndo atrás de aumento de produtividade, né, se você não tem ainda uma organização mínima no teu sistema fabril, na tua planta, no teu escritório, etc. Os objetivos 5S são básicos, né? Melhorar a qualidade de vida do trabalhador, diminuir desperdício, reduzir custo, melhorar a produtividade da empresa como um todo. Tá? Então, eles são o quê? Atividades que, se praticadas por todos, com determinação, com método, com persistência, com disciplina, vão resultar em um ambiente mais agradável e seguro. Seja esse ambiente a casa, o local de trabalho, o clube, a cidade, etc. Tá? Então, é um caminho que leva você a se motivar, porque você vai vendo as coisas melhorando, as coisas sendo mais organizadas, as coisas dando retorno, né, a nível de produtividade, a nível de eficiência. O importante é que todo mundo esteja envolvido e comprometido, né, com o processo de implantação. Não adianta só uma pessoa estar arrumando e outras 10 estarem bagunçando. Ou 10 arrumando e uma vem e bagunça tudo e atrapalha
a produtividade atrapalha o esforço de todos, né? Então ele é puxado, por exemplo, pelas pessoas das lideranças. Então vem a ordem de cima que temos que implantar, o pessoal dá os recursos, dá as condições para a gente, dá o tempo, né, e o devido treinamento, e com isso a gente vai desenvolvendo. Então ele é uma ferramenta que vai educar as pessoas de forma prática, dentro das próprias atividades, onde cada um vai cuidar do seu setor, do seu departamento, e vai colaborar com os colegas, é claro, né, mas cada um fica responsável por uma etapa ou pelo seu posto de trabalho. Tá? Aí, através do envolvimento de todos, né, a gente vai conseguir um ganho, né, um rendimento maior. E com isso todo mundo ajuda todo mundo colabora na execução das tarefas, todo mundo se sente responsável pelo bom andamento do programa. Tá? Então é um processo simples, né? Você tem que apresentar os resultados que vão ser a priori imediatos, que você consegue organizar uma liberação de espaço, uma organização dos itens, e você vai tentar manter isso o tempo todo para fazer com que esses resultados sejam duradouros. Então, para o ser humano, dentro e fora do local de trabalho, ele vai estar internalizando esses ensinamentos e vai jogar tanto dentro da empresa, quanto na casa, quanto no carro, quanto na academia, né, na sua vida pessoal, ele vai estar mantendo esse ritmo. Na empresa é algo produtivo, porque você fica tendo esse ganho de espaço, de arrumação, de eficiência. Os clientes vão achar isso também muito bom, que vai estar repercutindo a imagem da empresa, que é uma empresa séria, organizada, né, e eficiente. E para o meio ambiente, na qual a gente vai estar evitando os desperdícios e descartes, né, desnecessários. Tá? Então, ser simples não significa que é ser fácil. É fácil de você começar, o difícil é manter. Um exemplo que eu gosto de dar é assim, quando você era criança, adolescente, arrumava o teu quarto, a mãe mandou, brigou contigo, você foi lá, arrumou, né? No mesmo dia, ou 2 dias depois, já está tudo bagunçado, né? Então, ou seja, você tem a capacidade para ver que algo está ruim e arruma, conforme vê a ordem da liderança, né? Mas depois manter, que é algo que já é mais complicado. Tá? Então, ao longo do tempo, você tem que estar internalizando e deixando esse comportamento como rotineiro, onde você já faz isso de modo natural. Tá? Então, é altamente mobilizador do potencial humano, porque nas organizações, né, você precisa das pessoas para estar deixando as coisas organizadas. Não é a máquina que vai organizar, né? É o ser humano que mantém e que trabalha no padrão para deixar tudo ok. Tá? Os 5 sensos, a palavra, a prática contínua, insistente, leva a gente a ter essa mudança interior. Tá? Resulta em uma disposição mental para a prática dessa qualidade total. Tá? Então, tem alguns programas que colocam, então 5S na palma da mão. Então, cada dedo, no caso, um dos sensos. Tá? Então, tem vários materiais de treinamento que vocês podem consultar pela internet, tá? Ou pegar nos livros, na apostila que eu encaminhei, para estar dando uma olhada e ver o que seria melhor para você estar entendendo. O importante é que você descubra, né, várias maneiras cada vez melhores de estar fazendo as coisas e com isso está mantendo o rendimento do 5S. Então, na empresa, como comentei, faz a questão do treinamento, depois vai fazendo cartazes de divulgação, vai dando cartilha, vai fazendo treinamentos de reciclagem, faz as auditorias em cada setor para estar mantendo, como comentei em outra aula, né? A partir de que você não faz prova, que você não vai fazendo as inspeções, a pessoa pode estar relaxando com o tempo. Então, o objetivo é aumentar a produtividade, facilitar o dia a dia no serviço e tornar as vidas mais agradáveis e confortáveis com a maior qualidade. A origem, como comentei, é do Japão, né? Então, no pós-guerra, faltava tudo: alimento, roupa, moradia, trabalho. Tá? Os trabalhadores em si, máquina, equipamento, material, então a gente não podia ter desperdício. Então, para evitar desperdício, evitar perda, colocaram o 5S como um dos programas. Não podia haver nenhum desperdício. Então, Ishikawa, né, criou o 5S após regressar de uma viagem de estudos que ele fez ali para os Estados Unidos. E implementou, né, na cultura japonesa, nas empresas em geral, para estar desenvolvendo o trabalho. Então, os benefícios que ele dá para a gente: a mudança do comportamento do ser humano, que passa a estar evitando desperdícios, passar a estar sendo mais eficiente, porque o ambiente está mais organizado, ele fica então com essa eficiência. Cria na pessoa o espírito de melhoria contínua, o Kaizen. Tudo poderia ser melhor, tudo eu posso modificar, né, para aprimorar, né, o meu posto de trabalho, aprimorar o meu processo de trabalho,
aprimorar meu ambiente de trabalho. A mudança de comportamento e a criação, então, desse espírito de melhoria contínua é o que vai dar para a gente a sustentação para a qualidade total, a sustentação para a melhoria da qualidade. E assim, por consequência, né, a melhoria da produtividade da empresa. Também causa a implementação do 5S uma melhoria no bem-estar do ser humano, incentiva a sua criatividade, melhoria no moral da tua equipe de trabalho, apoio ao pessoal de manutenção preventiva, porque o espaço fica melhor, né, uma maior colaboração entre as pessoas, o ambiente de trabalho como um todo, porque está mais organizado, melhora esses níveis então de limpeza e causa então menos riscos, né, de acidentes e doenças. E por consequência, melhor utilização do espaço físico e mais disciplina. Né? Assistam agora um vídeo, bora ver se pega aqui, sobre o 5S. Sei que não vai estar processando, vou apertar um ESC e pegar o vídeo que já está numa outra aba. Tá? Depois vocês assistam, tá? Sem a questão do som. Então, um vídeo, né, da Calitec, que é um instituto que trabalha com questões de qualidade, onde ele ensina para a gente o 5S de um modo lúdico. No caso, então, você tem aí 25 segundos para taxar todos os números de 1 a 49 numa imagem. Tá? E você vai ter que seguir a ordem, né? De 1 ao 2, ao 3, ao 4 e assim por diante. Tá? Então, o vídeo está em espanhol, na hora que vocês forem estar assistindo, deem uma olhada e tentem entender, ver se vocês conseguem estar achando, né, os números, que é como se fosse assim, você está indo num ambiente que não está organizado, aí você vê que é difícil estar encontrando as coisas, difícil estar conseguindo achar. Então, bem aqui a gente tem o número 1, e agora cadê o número 2? Onde está o número 3? Né? E assim por diante. Então, de modo geral, né, vocês não vão conseguir estar achando, é o que o vídeo vai comentando para a gente. Ela coloca, não achou tudo, né? Até que número você chegou? Então, esse é o primeiro passo, né, dos 5S. Você tem que estar arrumando, tirar aquilo que não precisa. Né? Então, depois de um tempo, aqueles números que não precisam, ou seja, como eu falei, é de 1 a 49. Nota que tem aqui o 54, 64, 74, 60, 53, que não precisa. Então, retirando esses números, dando mais 25 segundos, você vai ter que estar achando. Então, nota, já fica mais fácil, né? Já tem menos poluição visual. Mas, de modo geral, a maioria depois dos 25 segundos, creio que também não vai estar localizando tudo. Tá? Mas aí tentem assistir o vídeo e vendo como é que vocês vão estar abordando essa questão. A ideia é que você vai ficar assim, com essa cara de triste, né, porque não está conseguindo. Então, como é que pode melhorar? Aí, então, ela ensina o passo a passo de como é que você vai achar os números. Aí vai aumentar a eficiência. Depois disso, mostra então os números, os números organizados, agora você consegue achar. Aí vai acabar aí o vídeo. Então, depois disso, que o número organizado, o que é que poderia estar melhorando? No caso, o padrão, números do mesmo tamanho, com a mesma fonte, né? Como eu falei, melhoria contínua, então sempre poderia estar melhorando. Aí essa é a lógica lá do 5S. Como é que você vai resolver, como é que você vai achar. Assista um vídeo depois com calma e, como eu falei, é uma boa forma de você estar treinando a sua equipe de trabalho, né, de um modo lúdico, né, para estar orientando como fazer, né, o 5S. Então, depois que assistir o vídeo, né, continua para o trabalho. As características principais do 5S é, como eu falei, algo simples, que é fácil, prático, todos vão conhecer. É profundo, né, vai causar grandes mudanças no ambiente físico, no lógico e social. É algo natural, você aprende praticando. Então, o resultado com isso que a gente vai ter é uma melhor qualidade de vida no ambiente de trabalho. No Japão, Seiri, Seiton, Seisu, Seikitsu, Shichidoku. No Brasil, senso-utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina. Eu gosto de pegar esse senso de saúde e colocar como saúde e segurança. Tá? Então, tudo que causa risco, a segurança também entra aí. Então, definindo o senso, é o ato de você raciocinar, apreciar, julgar, ter senso, é ter juízo claro, um entendimento e ter uma prudência e um discernimento. O senso, então, é esse substantivo masculino que significa siso, né, tino, atenção.
Então, se uma pessoa é sensata, né, então ela tem um bom senso, ela é capaz de usar a razão para agir ponderadamente e ver o que, é que procede ou não procede no desempenho das funções. Embora pouco usado, senso também significa sentido, direção ou rumo, ou seja, você vai dar um rumo para as atividades da empresa. Tá? Então, tem conceito bastante amplo e vários significados, dependendo de onde você vai empregar. Senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas, né? São as noções comumente admitidas pelo indivíduo. Senso crítico é a sua capacidade de questionar, analisar de forma racional e inteligente, né, aquele problema no posto de trabalho, aquele material é ou não é necessário ali naquele posto, aquela ferramenta deve ser designada para que tipo de funcionário, que vai executar que tipo de função. E aí você vai analisando essas questões. Senso estético já é a capacidade de julgar o que é belo, moral, questão de bem e mal, né? E senso de humor. E o bom senso, então, capacidade de raciocinar e discernir. Tá? A aplicação disso em vida particular, vida profissional. Ok? Então, de modo geral, é a faculdade de você apreciar, de julgar, entender e sentir. Tá? Então, o maior desafio é desenvolver nas pessoas esses 5 sensos, tá? Do programa 5S, de modo que eles internalizem e pratiquem isso de modo automático. O primeiro senso, então, senso de utilização, a gente vai fazer aqui uma pausa e depois a gente continua.